Então, uma boa tarde a todos. Obrigada pela participação de cada um de vocês que estão aqui presentes. Hoje é mais um encontro do Metap com gestores da indústria, superação, né, e gestão. Então, é esse o momento onde nós, Sebrae e a CIL, estamos junto com você, empresário, querendo passar orientação e trocar informação também com outros gestores para que você tome as melhores decisões, né, e tenha um melhor resultado aí na tua empresa. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cenários, oportunidades, modelos de negócios aí com o consultor do Sebrae, o Marcos Aurélio, deixar que ele se apresente melhor depois. E agora eu passo a palavra para a Maria, que é a nossa diretora do Núcleo das Indústrias da ACIL, da Associação Comercial de Umuarama. Obrigada, Maria, pela parceria novamente. Obrigada, Jane. Boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui. Eu, representando o Núcleo da Indústria e a CIL, agradeço a todos a participação. Está passando muito rápido, hoje é o terceiro dia. Eu estou pegando muito conteúdo, a live de terça, a live de ontem, foi muito bom, esclareceu. E a live de hoje, eu espero que vocês aproveitem muito e aproveitem os minutinhos para falar um pouquinho para quem entrou agora, o que é o núcleo da indústria. Nós formamos alguns empresários da indústria, né? Estamos juntando forças para ajudar, para trocar experiência, para ganhar junto aos órgãos municipais, estadual, federal, né? Diante da nossa prefeitura, ouvir as nossas dores, trocar ideias uns com os outros, para galgar esses degraus da indústria, né? Eu estou há 15 anos na nossa empresa e há 22 anos no ramo, tenho um pouco de experiência, quero dividir essa experiência com quem está começando aí há 5 anos, há menos tempo, né? E também trocar experiência com quem está acima de mim, que às vezes eu ainda não consegui superar alguma coisa, né? Essa inovação em termos de tecnologia, às vezes vem aquela pergunta assim, nossa, será que eu estou no caminho da tecnologia? Será que eu não estou muito atrasada? Então é aqui, juntando força no núcleo da indústria, a gente está aí, seja o pequeno, médio, grande, né? Então reforço o convite para o pessoal que está assistindo, aproveitem as lives, né? Hoje com o nosso Marco Aurélio aí, e venha se juntar com a gente, adquire essa experiência. Começando com as lives, vai ter muito mais coisa, né? Que o Sebrae, a CIL e o Núcleo vai estar junto. Gente, boa tarde, boa live para vocês. Obrigada, Maria. Marcos, então, eu deixo a palavra com você. Novamente, obrigada aí por ter aceito o convite. Fique à vontade. Opa, boa tarde, muito obrigado aí. Depois dessa parte inicial aqui da nossa Fátima Bernardes, ela não parece a Fátima Bernardes? A Maria. Tem a Jana e depois vem ainda a Maria ainda também na sequência, né? Então, muito obrigado aí pelo convite, Jane, Maria, de ter a oportunidade de falar com vocês e de maneira inédita, né, no novo normal, falar com vocês em Umuarama a partir de Maringá, não é? Então, nós temos realmente uma nova realidade. Quem diria, né, que nós estaríamos numa agenda, num final de dia, de maneira web, com pessoas de Umuarama. Eu vi aqui no chat que tem um Juan de Alto Piquiri, quer dizer, reunimos aí a região num único ambiente, onde nós todos podemos compartilhar conhecimento e produzir trocas, né? Principalmente isso, né? Trocas de informação e um pouco mais, inclusive nós do Sebrae, conhecer a realidade que vocês vivem por todo esse país nosso, né? Jane, eu vou fazer suporte aqui de um material que eu tenho, né, de slides, eu vou projetar aqui, e minha ideia é a seguinte: eu vou fazer uma parte muito que geral, então eu vou partir do geral para o específico, e meu intuito aqui é trazer muita reflexão
e longe de querer ser o dono da verdade, mas enfim, é também aprender com vocês nesse momento que nós vivemos, né? Principalmente vocês que são industriais aí, independentemente do porte, todos nós fomos afetados por tudo isso que está acontecendo, e já éramos afetados. Eu vou comentar um pouco do que estava acontecendo. Vem a pandemia, somos afetados e seremos afetados como empresários, como cidadãos, como pessoas que trabalham com lazer. Eu que gosto de um futebol no final de semana, fui afetado também. Enfim, todos nós iremos viver um novo normal, né? Então, meu intuito aqui é trazer muita reflexão para vocês sobre essa questão do que está acontecendo no mundo dos negócios e como é que esses modelos de negócios, né, ou seja, como é que toca a empresa e como é que estão tocando as empresas e o quanto de oportunidade que realmente nós temos nesse país, e ele está cada vez mais aberto para todos nós, para vocês que estão aí em Umuarama, estão em Alto Piquiri, que estão em Casa Branca, que estão em São Jorge do Patrocínio, enfim, em qualquer parte deste nosso país, em qualquer parte deste nosso mundo. Hoje nós temos a possibilidade de romper os mindsets, né? E eu vou falar um pouco sobre mindsets. Pela questão do tempo, eu vou começar agora a exposição dos slides e eu vou falar rápido, tá, gente? Já vou pedir desculpas, eu vou falar rápido. Minha ideia é falar rápido, acelerar o que eu tenho para passar para vocês e realmente deixar vocês com indagações a respeito do que eu quero trazer de mensagem aqui para vocês, ok? Então, deixa eu ver aqui o que eu vou apresentar, a tela inteira, né, Jane? Vamos apresentar aqui a tela inteira, vamos compartilhar aqui um negócio aqui. Tá aparecendo aí, Jane? Me diga aí. Sim. Os slides estão? Apareceu? Apareceu, ótimo. Legal. Então, vamos lá para o tema. Então, vamos lá. Começar a gravar, fazer aquele estilo, para quem gosta de futebol, é o antigo Osmar Santos, né? Inovação e oportunidade de modelo de negócio para a indústria, como podemos fazer, né? Então, é muita indagação, e aí nós temos que passar por falar para vocês o que nós estamos vivendo nesse mundo, né? Nesse mundo de hoje, o conceito que eu trago é que nós estamos vivendo o chamado 3I, 1A. E o que é esse 3I, 1A? Nós vivemos hoje num mundo que é incerto, um mundo que é instável, um mundo que é inseguro e, principalmente, gente, ambíguo. Né? De todas essas palavras-chave que eu trago para vocês, o que eu percebo no dia a dia, pela minha experiência, e que tem trazido maior inquietação para as pessoas, é a questão da ambiguidade, a relatividade. O certo e o errado, ele se soma agora ao talvez. E muitas vezes, muitas verdades, elas têm realmente muitas verdades, que para alguns são verdades e para alguns não necessariamente são verdades. Então, a ambiguidade é algo que impacta muito hoje na nossa vida e nas nossas empresas. E aí, nós estamos vivendo hoje o quê? O desafio global do Covid-19. Então, basicamente, a matriz que a gente está vivendo é a seguinte: nós temos um desafio global que é o Covid-19, que nos leva a pensarmos de maneira diferente, essa coisa do mindset, tá, gente? Mindset, quando vocês ouvirem falar, é pensar diferente, são novas formas de se pensar. E aí nós temos um encontro daquilo que era o mindset anterior com o mindset atual. E o que é esse mindset anterior e o que é esse mindset anterior? Isso nos leva a uma reflexão do seguinte: nós temos esse vírus que ele tem um crescimento em escala exponencial. É o que nós estamos vivendo. E aí nós temos que buscar o quê? Soluções em escala exponencial. Na realidade, nós temos que buscar maneiras diferentes para fatos que hoje são diferentes. Ok? E aí, o que nós temos percebido como experiências? Olha aqui, que próximo aqui de Maringá mesmo, inclusive eu participei desse projeto aqui, que é a produção de máscaras V-Shield para doação. Né? Vocês vejam, pessoas, voluntários se unem e trazem e fazem a produção com impressoras 3D. É algo que eu vou falar também para vocês mais para frente. Você tem, por exemplo, o Campo Mourão. Campo Mourão, nós estamos aqui próximo, gente. Empresas de lá é um polo da área médica, né? E houve uma facilitação nesse sentido, que produz respiradores. Nós temos também aqui, próximo de Maringá, um empresário de Marialva, que cria um respirador para pacientes com Covid. Esse empresário aqui, ele trabalha com eletroeletrônica. Ele não é da área de saúde. Agora, ele coloca a serviço aquilo que ele tem de conhecimento para produzir algo para um desafio que é de escala global.
que eu quero dizer com isso? Ele poderia muito bem estar focado e preocupado com a engenharia do negócio dele, com o produto de microeletrônica que ele possui. O que ele observou naquele momento, né, que ainda nós vivemos? Uma oportunidade de fazer um bem comum, gente, porque esses respiradores são doados, tá? Ele produz esses respiradores e faz doação. E ele colocou uma experiência que ele tem dentro da fábrica dele, que é especializada para produzir de equipamentos microeletrônicos, e desenvolveu toda uma engenharia, juntou o pessoal dele, desenvolveu toda uma engenharia para produzir um equipamento para a área de saúde. Não é? Vocês vejam, já numa escala muito maior, tivemos o caso da WEG, né? A WEG Motores lá, que também está com sua equipe de engenheiros produzindo respiradores, né? Montadoras, Vale, Senai se unem para fornecer manutenção de respiradores, né? Quem poderia imaginar? Montadoras produzem carros, né? Vale trabalha com minério, de repente elas se unem e começam a produzir equipamentos e manutenção de respiradores. É o caso aqui, ó, fabricam máscaras na guerra contra a Covid. A Petrobras produz petróleo, trabalha com gasolina, com combustível. O que ela tem a ver com Covid? Ela coloca seus supercomputadores para colaborar para as pesquisas de combate ao Covid, ou seja, eles entregam processamento, capacidade de processamento, que se faz necessária para serem feitos os cálculos, as simulações de avanço e desenvolvimento de soluções para o Covid. Então, vocês vejam, nós temos negócios diferentes que se unem, que não necessariamente tem a ver com uma área de saúde, mas que fazem os seus esforços no sentido de gerar o que a gente chama de inovação, de gerar o quê? O diferente. E também temos, com o advento das impressoras 3D, gente, nós temos que registrar isso, né? As impressoras 3D trazem novas formas, novos modelos. Vejam, esse protetor aqui, esse protetor que vocês estão vendo aqui na lateral aqui dessa pessoa, aquela haste, ela é produzida nessas impressoras 3D. Vejam, esse produto bem elaborado, claro, por uma indústria com certificação, ela chegou na época, no pico da epidemia do Covid, leia-se a demanda para aquisição. Essa peça chegou a custar no mercado R$180. Né? Essa peça impressa nessa impressora 3D, ela tem um custo final de R$3. Né? Ou seja, é possível você produzir protótipos, é possível você estudar e ter fisicamente aquilo que você tinha na prancheta em questão de horas, num custo reduzidíssimo. Ou seja, o desenvolvimento, né, e a colocação de um produto para testes com impressoras 3D ganha uma velocidade muito grande. E é isso que nós temos vivido muito rapidamente. E todos nós seremos diferentes, claro, no pós-pandemia do Covid, né? O Brasil será diferente, né? E aí eu quero trazer algumas coisas para vocês que já estão e impactam o mercado. A telemedicina, né? A Unimed no movimento nacional, lançou o seu aplicativo, quer dizer, na realidade, o serviço dentro do aplicativo para fornecer consulta médica por dentro do aplicativo. Ou seja, você terá a condição de selecionar o especialista, de liberar a consulta médica e ser atendido pelo aplicativo. O home office vem muito forte. O impacto disso daqui nos modelos de negócio, nas indústrias, gerarão muitas dúvidas, né, muitas indagações. Por exemplo, numa expansão da sua indústria, você terá que ter o escritório daquele tamanho que você imaginava que deveria ser, você terá que ter um escritório administrativo desse tamanho. Os representantes, aquelas reuniões que são feitas com representantes anualmente, mensalmente ou quinzenalmente, será que serão necessários tantos representantes assim? Será que haverá necessidade de uma sala específica para tratar desses assuntos? Enfim, há toda uma transformação em função desses movimentos aqui de home office. Você pode ter outros exemplos, como, por exemplo, a rede Accor, né? A rede Accor de hotel transformou 2 hotéis em São Paulo como salas de home office. Então, são transformações nos negócios que estão acontecendo, né? A própria videoconferência, que é o que nós estamos vivendo aqui agora, né? Então, você tem a possibilidade de fazer reuniões com qualquer pessoa no mundo
a partir de Umuarama. Então, como é que serão essas reuniões, pegando o caso dos representantes, como é que serão essas reuniões com os representantes? Veja, é muito distante de eu dizer que isso será eliminado, mas veja, vamos falar em custo, né? Talvez um custo que existisse para você fazer reuniões quinzenais dentro da tua fábrica com representantes, deslocamento desse próprio representante para visitar pontos de venda, o quanto que isso será reduzido, não será eliminado, mas será reduzido e impactará no investimento que você terá que fazer. Ou seja, gente, de certa maneira, o mundo está ficando mais barato nesse sentido. De certa maneira, nós começamos a descobrir, motivados pelo esse movimento do Covid, de que nós conseguimos fazer mais com menos. A questão de um mês atrás, numa conversa com um empresário da indústria, aqui em Maringá, nós fazemos um trabalho de diagnóstico com ele, online, tudo à distância. Ele falou para mim assim, falou, Marco, é o seguinte, eu já não via bem das pernas, eu estou numa situação complicada, porém eu sei que eu consigo pagar e eu tomei algumas decisões. Dentre elas, eu mandei embora toda a minha equipe de vendas. Nossa, na hora que ele falou isso, eu pensei, caramba, mas ele mandou toda a equipe de vendas embora, mas como é que ele está fazendo se não tem equipe para vender? E aí ele continuou a conversa, ele falou, olha, eu descobri o seguinte, que eu sozinho eu conseguia vender por toda a equipe. Eu descobri formas e maneiras de conseguir vender por mecanismos, né, aonde eu tinha dúvida, eu tive sim que dispensar por necessidade, e aí veio o Covid, só que agora é o seguinte, eu consegui descobrir que eu consigo vender o mesmo tanto que a minha equipe de vendas vendia, e sozinho. Só que agora eu preciso de auxílio, que eu preciso organizar isso, eu vou reerguer minha empresa, enfim. É uma pessoa batalhadora e todos nós, né, nós temos que tirar o chapéu para essas pessoas, e ele está à busca de auxílio para poder organizar isso daí. Então tem um potencial muito grande essa questão de novas tecnologias nesse sentido. As impressoras 3D, como eu falei para vocês, o custo hoje de uma impressora 3D, ela é acessível, eu digo para vocês que é acessível, você tem impressoras 3D no mercado que começam a partir de R$ 1.500, né? E essas impressoras 3D, elas possibilitam que vocês façam projetos, que vocês prototipem inúmeros produtos, peças, embalagens, para que vocês validem num primeiro momento, essa questão junto ao mercado. Ou seja, o custo também de impressão, o custo com a impressora 3D caiu muito, né? Cabe lembrar, né, se você for olhar, por exemplo, a indústria metal-mecânica, que num passado recente precisava fazer horas de investimento em engenharia, precisava daí fazer um molde, mandar fazer um molde, via de regra, no estado de São Paulo, precisava daí fazer os testes. Isso, além de custar caro, né, às vezes moldes aí custavam na faixa de 100, 200 mil reais, para às vezes não darem certo, o negócio não dar certo, e com essa injeção aqui de impressoras 3D, aonde os projetos, gente, para quem ainda não sabe, os projetos de impressoras 3D, aqueles que é a mesma coisa que imprimir, tá, gente? É um arquivo eletrônico, você manda na impressora 3D. Esses arquivos, eles são open, tá? Existem bibliotecas na internet que estão disponíveis no mundo inteiro com inúmeros tipos de projeto, ou seja, você não parte do zero, você já captura esse arquivo, ele é gratuito, você modifica ele de acordo com a tua necessidade, ou seja, você não parte do zero e você manda imprimir. A impressão é um pouco lenta, no dia seguinte você tem isso impresso. Quando que no modelo anterior você teria que investir talvez 200, 300 mil reais para fazer o molde. Esse molde viria para você por transportadora, você levaria para o chão de fábrica para fazer os testes, e nesse teste a peça quebra. Ou seja, você tem que investir tudo novamente. Então, as impressoras 3D aceleraram e aceleram muito o desenvolvimento hoje de propostas nas indústrias. E as equipes multidisciplinares. Gente, nós estamos aprendendo, e é gerúndio mesmo, estamos aprendendo a trabalhar com equipes multidisciplinares. O que isso significa? É ter, claro, o engenheiro, é ter, claro, o arquiteto, em alguns casos ter o químico, em alguns casos ter a experiência de mercado, mas terem, sim, várias disciplinas, né, que gravitam em torno das empresas, né, seja por meio também de assessorias, de consultorias, de especialistas, ou seja, formar equipes que tenham óticas, que olhem de maneira diferente o negócio. E isso tem quais ganhos?
principalmente, gente, velocidade para desenvolvimento, né? A velocidade para desenvolvimento é muito diferente. É muito diferente de você ficar na sua indústria tentando quebrar a cabeça para desenvolver algo e buscar outras experiências. Um antropólogo, um psicólogo, um químico, um matemático, né? Quantos aí pensaram em trazer um matemático para dentro da empresa, para calcular o balanceamento da produção? Muitas vezes esse matemático, pegando esse exemplo, ele tem uma fórmula que ao olhar o chão da tua fábrica, ele já te afirma aonde está o gargalo. É incrível como que a força dessas equipes multidisciplinares ganham em velocidade. Como eu disse, eu participei do projeto de desenvolvimento das máscaras impressas, depois eu participei também do projeto de respiradores, e é impressionante a hora que você junta médicos, na hora que você junta engenheiros, na hora que você junta economistas, na hora que você junta administradores para a concepção de um projeto de um respirador. A velocidade é muito grande mesmo, né? E aqui, claro, rapidamente vou falar um pouco das mega tendências que estão acontecendo no mundo. Esta é uma apresentação de um especialista de Israel, que foi feita no mês de maio, do qual eu participei dessa live. Então, se fala de muitas tendências do que está acontecendo. Então, a tecnologia touchless, ou seja, sem toque, né? Tecnologias, ou seja, procedimentos que facilitem o acesso das pessoas, mas sem toque, é algo que vai pegar muito forte. Ou faça você mesmo. O faça você mesmo é uma outra mega tendência. A questão do digital, ou seja, mecanismos digitais, ou seja, o uso da internet, o uso de mecanismos remotos vai ganhar muita força. A questão da proteção, vocês que são da indústria, qual a proteção que vocês estão informando ou que vocês informam para os seus clientes, vocês informam para os seus distribuidores que a produção de vocês é protegida, tem segurança, né? A inserção de robôs, né? Aqui no Brasil mesmo, o Walmart já utiliza robôs para fazer reposição de prateleiras e desinfecção dos produtos que estão na prateleira das suas lojas. E a certificação clean, ou seja, a certificação limpa, ou seja, crescerá muito esse mercado de certificação de produtos que estejam realmente desinfetados, né? Aqui, muito rapidamente, só para falar para vocês, esse é um estudo da McKinsey que fala da questão da digitalização. Os setores que estão mais acima são extremamente digitalizados e os setores que estão bem abaixo são pouco digitalizados. Então, veja, isso aqui é uma perspectiva de mundo, tá, gente? Então, a agricultura é o setor menos digitalizado no mundo, tá? Isso não necessariamente é uma realidade aqui no Brasil. No Brasil, nós somos até bem digitalizados, mas no mundo, a agroindústria, ela é pouco digitalizada. E lá no topo é a tecnologia da informação, que é mais digitalizada, ela nasce digitalizada, né? São os softwares, são os hardwares, né? Veja, e o que já acontecia antes continuará. Na realidade, os modelos de negócio, eles estão sendo desconstruídos para serem reconstruídos. E aqui eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Aqui vocês se enxergam, né? Essa é uma cadeia de valor, onde você tem o fornecedor, você tem a fábrica, você tem um distribuidor, você tem um varejista, você tem um consumidor, você tem o pós-venda e a reciclagem, não é mesmo? Vocês reconhecem aqui, existe uma cadeia de valor, né? Agora é o seguinte, gente, essa cadeia de valor, ela é colocada em xeque por esses novos negócios que surgem, né? É longe de dizer que esse modelo de cadeia, ele é eliminado, mas temos pessoas no mundo inteiro repensando esse modelo. Esse modelo, ele é colocado em xeque. Pessoas hoje criam negócios que, se a gente olhar bem, eles desconstroem esse modelo. E aí se faz necessário que vocês, no caso, como são industriais, também observem esse modelo e também avancem proativamente para achar o modelo que vocês imaginam que seja adequado para o negócio de vocês. Então vejam, a corrente ela é quebrada. Se vocês observarem, eu vou trazer exemplos. Os modelos são desconstruídos por outras pessoas que não necessariamente, inclusive, são dos setores de vocês. E muitas vezes vocês acabam sendo levados por essa onda, né? Então, ou seja,
de um ponto para um outro ponto. Qual é o caminho? Qual é o novo caminho? Pois aquela corrente, ela é desconstruída. Isto já acontecia antes da pandemia, está acontecendo nesse momento, tá, gente? E tende a se acelerar com esses resultados que nós estamos tendo da questão da pandemia. Vou trazer aqui um pouco esses 3 cases aqui, mas eu vou me reportar somente ao primeiro, não, pela questão do tempo, tá, gente? Nós temos o quinto andar, a Loft e putz, esqueci o nome aqui agora, mas vou lembrar. O quinto andar. O quinto andar é uma empresa de São Paulo que basicamente trabalha com o quê, gente? Nasceu com o quê? Para locação de imóveis, ok? É uma empresa que nasceu para locação de imóveis. Qual que foi o desafio? Eliminar papel. Hoje, em média, para quem loca imóvel, deve saber que nós vamos, em média, 5 vezes na imobiliária para conseguir locar um imóvel, por N motivos. Não é? Qual que foi o objetivo deles há 7 anos atrás? Eliminar todo e qualquer papel, digitalizar tudo, ou seja, levar tudo para ambiente web, levar tudo para smartphone. Isso há 7 anos atrás. Bom, nesse meio tempo, eles entraram no mercado de reforma. E como é que eles fazem isso? Bom, passados 5 anos, eles tinham uma base de dados, né? Ainda tem uma base de dados muito grande de imóveis, e sabem em detalhes como cada imóvel está. Pois bem, eles conseguem propor para o proprietário as reformas necessárias que podem melhorar o tempo de locação desses imóveis. Ok? Então, eles chegam para você, que é dono de um imóvel, e propõem uma reforma. Porque eles sabem que se trocar o azulejo, se trocar o piso, se melhorar a iluminação, pois eles levantaram todos esses dados com as pessoas que queriam fazer locação. E aí, fecham um negócio de reforma. Chegam para você e falam, você autoriza esse orçamento? Autorizo. Então tá bom, nós fazemos essa reforma. Claro que eles não têm nenhum funcionário que trabalha com reforma. Eles não têm pedreiro, não têm encanador, nem têm cara para instalar ar-condicionado, mas eles propõem isso, pois eles administram todo esse contexto. Ou seja, resumidamente, eles entraram no mercado da construção civil. Eles captaram espaço de alguém que já fazia isso, porém não conectava com o dado, com a informação que vinha da locação. Bom, eles avançaram para um outro estágio agora. Você tem, então, um imóvel, esse imóvel precisa de reforma, eu faço a reforma. Só que às vezes você não tem todo o dinheiro, ok? Bom, então eles financiam essa reforma para você, né? E agora, como eles decidiram entrar no financiamento da reforma, eles entraram no mercado das fintechs, que são as financiadoras, as startups de financiadoras, mas muito mais também, eles entraram no mercado de um Sicoob, de um Sicredi, de uma Caixa Econômica, do Construcard da Caixa Econômica, eles entraram nesse mercado também. Então, vejam, uma empresa que nasceu lá atrás para ser um aplicativo de internet, eles entraram no mercado da construção civil e entraram agora no mercado bancário. Tá? Ou seja, eles desconstruíram o modelo de negócio tradicional, que todos nós conhecemos. Construtora faz construção, agente financeiro faz financiamento, aplicativo faz aplicativo. Ok? Eles juntaram tudo isso dentro de um modelo de negócio, onde eles são o eixo central e eles produzem lucro com isso. Da mesma maneira, os outros negócios aqui, que é a Loft, e ali, eu tô querendo falar lobby, mas não é lobby não, mas até o final eu vou lembrar o nome aqui. Mas todos eles são modelos que desconstruíram a jornada, aquela cadeia de valor, né, tradicional, e trouxeram para elas o quê? A rota do dinheiro. Né? Nós continuamos tendo pedreiros, nós continuamos tendo o mercado financeiro, nós continuamos tendo a bandeira, só que é um detalhe, gente, agora o dinheiro gravita em torno deles. A partir deles, o dinheiro vai para um pedreiro, a partir deles, o dinheiro vai para uma construtora, a partir deles, o dinheiro vai para um banco. Ou seja, a pergunta é, a sua indústria está com esse olhar ou você tem a condição de pensar algo em que você faça a sua rota, né, e essa rota passe por você? Bom,
Para o quinto andar demorou 7 anos, puta, que eu tenho que lembrar aqui ou não, mas vou lembrar, levou 3 anos e para Loft levou 17 meses. Levou 17 meses para quê, gente? Essas empresas hoje valem no mercado $1 bilhão. Tá? O quinto andar levou 7 anos para valer $1 bilhão. Vou ter que lembrar o nome aqui agora. Agora veio um desafio, é que eu estou confundindo com o Lobby. Levou 3 anos e a Loft levou 17 meses para se transformar numa empresa startup chamada Unicórnio, que vale $1 bilhão. Então, por que você deveria participar da revolução? Né? Alguns argumentos eu já dei para vocês. Gente, vocês podem crescer e muito, tá? E aí vem algumas dúvidas, né? A gente fala digital, fala robótica, fala TI, fala que é muito investimento, mas aí é software, hardware. Isso é para grandes empresas. Como é que eu vou fazer isso, né? E aí vem um negócio da tecnologia. Tecnologia, gente, todos nós, e eu tenho certeza que vocês têm tecnologia, ok? A questão de tecnologia hoje, ela é muito atrelada à questão de TI, essa questão do software, de robótica, mas, gente, tecnologia vem do latim, é técnicos mais logos. Logos é estudo, técnico é método, então é estudo de métodos. Então, gente, todos nós temos métodos na nossa empresa. Eles podem ser melhores, podem não ser melhores, eles podem contar com uma consultoria, mas todos nós temos métodos, todos nós temos pessoas e todos nós temos a capacidade de fazer diferente. Então, gente, vejam, fiquem tranquilos para falar que vocês têm tecnologia. Vocês têm tecnologia. Agora, o que existe é uma competição de tecnologia, em que, em determinados momentos, vocês poderão acionar e investir em robótica, em software, em hardware, né? E não necessariamente será muito investimento. Veja o exemplo da impressora 3D. Talvez vocês aqui, alguns, fiquem com dúvida, mas para que eu vou usar uma impressora 3D? Aí um Moarama foi até recente, né, Jane? Você me conectou com um médico, nós fizemos uma live com um médico, e ele, no dia seguinte, ele comprou uma impressora 3D, né? Eu até falei para ela, Jane, fala para ele esperar um pouco. Mas aí a Jane já me falou, Marco, ele já comprou já. O médico nunca tinha pensado no porquê ter uma impressora 3D no consultório dele. Pois depois dessa nossa conversa, ele comprou a impressora 3D. Existem, então, novas formas, novas maneiras, os investimentos reduziram muito, existem novas tecnologias. E aí, gente, novas tecnologias, existem novos métodos, existem pessoas e existem novas formas de fazer. Esse conjunto todo forma a tecnologia. Então, gente, por favor, desmistifiquem a questão de tecnologia na cabeça de vocês, porque vocês têm tecnologia. A questão está em vocês saberem esse momento, de contarem com o apoio, de buscarem informação e investir principalmente em pessoas. Pessoas para fazerem novas formas para buscar novos resultados. E aí, a gente vem com a Amazon, né, fazer a palestra, né, Amazon, Alibaba, que é a maior imobiliária do mundo, tá, gente? A maior imobiliária do mundo é a Alibaba, tá? Não sei se vocês sabiam, tá? Eles vendem casa lá e é a maior imobiliária do mundo e está vindo para o Brasil. A Magazine Luiza, que agora é Magalu, que é a Dots, que é o Mercado Livre. E aí, por que eu estou falando de todo esse pessoal? Gente, todo esse pessoal pode ser seu parceiro. Engana-se quem imagina que essas grandes empresas aí, elas estão sozinhas ou elas são concorrentes direto. Gente, elas estão completamente atrás de vocês. Atrás de vocês. Agora, é claro, eles têm modelos de negócio, e aí é importante que vocês, né, com o porte de vocês, estejam preparados para poder dialogar com eles. Né? Agora, eles estão, e aliás, eles são dependentes de vocês, pois todas essas marquinhas que estão aqui, nenhum deles produz. Nenhum deles produz produtos. E, gente, ainda nós temos o mundo físico. Quando nós falamos do mundo digital, ele não exclui o mundo físico. Todos estes aplicativos, eles dependem de vocês. E isso é uma vantagem de vocês. Agora, o que é muito importante, vocês estarem preparados para poder dialogar com esse pessoal. Isso que é muito importante. E é essa parceria que vai produzir os resultados, tanto para eles quanto para vocês, para a gente ganhar escala. E como disse, o mercado está aberto para que você cresça. Veja,
nesse momento de crise? Fábrica passa a produzir frasco para álcool em gel e recupera faturamento. Como eu falei para vocês, olha, mindset diferente. Nós temos situações diferentes, nós temos que ter mindsets diferentes. Antes da pandemia, a fábrica produzia por mês 40 milhões de embalagens para festas. Ao descobrir um novo nicho de mercado, conseguiu em 10 dias recuperar 80% do faturamento. Aqui é uma startup, usa tecnologia para produzir shampoos e condicionadores personalizados. Então, recuperou o seu crescimento. E aí vem uma frase atribuída a Einstein. Insanidade, gente, é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultado diferente. Gente, o que acontece? Hoje nós já temos o diferente. Né? Imaginar que o mercado ficará do mesmo jeito, né, é você buscar próximo da insanidade. O mercado vai exigir atitudes diferentes, né? Riscos serão diferentes. E é claro, é natural, óbvio, porém as pessoas às vezes esperam ou estão esperando que o mercado volte a ser o que era antes. E na realidade ele não será. Ele será diferente. Seja pela pandemia, gente, mas não tão somente pela pandemia, mas também porque as pessoas estão tendo novas experiências. Esse mecanismo digital, a forma do atendimento que é diferenciada, a garantia da fábrica em informar que produz com segurança sanitária. Isso daí impacta muito no que será esse cliente, ou o que já é esse cliente desse novo mercado, desse novo normal. Ou seja, a transformação digital, ela já começou. Você escolhe como participar, ou alguém vai escolher por você. Essa é uma realidade, né? E por que você deveria, então, participar? Gente, concretamente, tiro reto. É para vender mais, para ser competitivo e para reduzir custo. Então, no futuro, o maior player do seu segmento, região e cidade poderá ser você ou outro. E aí tem um lado bom e é dúbio, tá, gente? O que eu estou falando para vocês é que vocês têm, independentemente do tamanho, de ser o maior player do segmento, da região e da cidade. Vocês têm essa condição. Independe aonde vocês estão. Hoje o mundo, por essas tecnologias, e aí são as de TI, possibilitam que vocês estejam em qualquer lugar deste mundo. Agora, é importante muito essa preparação. Não é? E aí que vem a proposta do Tech by Sebrae, que é aportar conhecimento, que é de maneira dialogada com vocês, trazer este caminho, contribuir para que vocês avancem nesse processo, nessas palavras bonitas que a gente fala da inovação, e por vezes as pessoas ficam com receio do que é isso, se eu inovo, se eu não inovo. Basicamente, gente, o que eu falei anteriormente resume a palavra inovação. Inovação é fazer o diferente, é o colocar o cliente no centro das atenções, é utilizar novas técnicas, e técnicas que vocês já possuem. Não necessariamente requer grandes investimentos. É vocês concentrarem esforços em compreender e entender e implantar novos modelos, pois o mercado está se modificando cada vez mais rápido. E, por outro lado, longe de imaginar que isso é um risco, é sim também uma grande oportunidade, pois, como eu falei para vocês, as grandes, né, as que eu comentei agora rapidamente para vocês, elas não produzem. Elas não produzem. A física, a parte física, são vocês que produzem, e é importante vocês estarem preparados. Essa é a proposta desse Tech by Sebrae, para que vocês se preparem, para que a gente também, conjuntamente com o apoio do Sebrae, a gente comece a aproximar vocês desses players, né, para vocês aumentarem o faturamento, aumentarem a competitividade e reduzirem seus custos, né? Então, aqui são os materiais, como o Tech by Sebrae vai funcionar, vocês vão ter acesso a conteúdo de inovação, a conteúdo de mercado, ou seja, essa preparação para vocês abordarem esse mercado. Vocês receberão também esse diagnóstico com olhar de inovação, né? E longe de aqui tentar pintar algo muito enorme para vocês, isso daqui é customizado. Veja, como eu quero reforçar, a inovação ela acontece em qualquer negócio, independentemente do tamanho. Aliás, vocês estão aqui porque vocês inovaram em algum momento, pois o surgimento da empresa de vocês, se vocês olharem lá atrás, teve esse viés da inovação, é que talvez vocês não usaram essa terminologia inovação, mas vocês inovaram.
Teremos essas palestras exclusivas, teremos os workshops com os especialistas, teremos as consultorias especializadas, ou seja, após a cada workshop vocês terão as consultorias individualizadas, e vejam, aqui será tudo via web, será tudo por esse mecanismo. As mentorias também vocês receberão, aqui é a programação, uma ideia macro de como que irá funcionar o programa, a Masterclass, né, um nome bonito, né, mas é a aula inaugural será dia 15 de julho, todo ele à distância, e aqui são os telefones de contato de referência, para que vocês possam ter acesso, o Tech by Sebrae, a terminologia aqui e tal. Então é assim, gente, essa é a mensagem de trazer para vocês essa reflexão, de trazer para vocês o que é que nós começamos a colocar à disposição de vocês, que é essa metodologia do Tech by Sebrae. Eu conversava com a Jane, no sentido da gente constituir um grupo de referência, e isso é muito importante, né, gente? A gente pensa grande, mas tem que agir pequeno, né? Temos que agir no modelo da multiplicação, ou seja, um grupo de referência aí na cidade de Umuarama, ou região, temos ali pessoas de Alto Piquiri também, que queiram participar desse programa, onde nós vamos dar essa mentoria, nós vamos iniciar um processo que irá correr todo esse segundo semestre, porém, ele continuará a partir do ano que vem, para que sejam gerados os efeitos multiplicadores, né? Ou seja, as referências para que a gente transforme uma realidade, né? Isso se fará necessário, como eu coloquei numa lâmina lá atrás. Ela será feita com ou sem, ou seja, essa transformação, ela acontecerá independentemente de ser conduzida por uma indústria, ou por um comércio, ou por um engenheiro, ou por um médico, ou seja, gente, as barreiras de entrada se reduziram muito, né? Eu costumo dizer que é o seguinte, aqui agora nós estamos falando, e eu vou acabar a minha fala, tem no mínimo, tudo isso que eu falei para vocês, tem no mínimo um chinês pensando a mesma coisa, e no mínimo um chinês já tentando fazer alguma coisa. Mesmo em épocas agora de pandemia, há todo um movimento global nesse sentido, de buscar, claro, tem um viés da sobrevivência agora, tem um viés, nós voltamos muito às necessidades básicas, né, de sobrevivência, por conta dessa questão que nos afeta enquanto vida. Agora, existem negócios acontecendo, gente, muitos negócios acontecendo, e que fazem com que a gente enquanto Sebrae, fique atento, né, para isso que nos segue. Então, quando eu fui convidado pela Jane para trazer essa mensagem aqui, eu falei, caramba, eu tenho que trazer alguma reflexão, eu gosto de trazer isso, né, nesse sentido, para vocês, e colocar o Sebrae à disposição, independentemente de vocês terem a condição de participar ou não dessa proposta do Tech by Sebrae, me coloco à disposição para conversar, na medida de vocês me demandarem. Vocês vejam, nós estamos web agora, então, se antes eu teria que pedir para vocês falarem com a Jane, para a Jane agendar comigo, para viabilizar uma ida, para termos pessoas aí viáveis, né? Não é? Funciona assim, teríamos que ter uma viabilidade para estar. Hoje, se for necessário, na semana que vem, nesse mesmo horário, um grupo de pessoas quiserem conversar comigo e eu colocar mais um pouco de minhoca na cabeça de vocês, eu estou à disposição, né? Mas longe de falar de minhoca, né, gente? É procurar trazer essas reflexões, pois vejam, eu entendo que o mundo é movido por perguntas. São as perguntas que geram esse desenvolvimento da massa crítica e nesse olhar crítico, nesse tico e teco que nós temos na nossa cabeça, para a gente construir um Brasil melhor, para construir uma região aí de Umuarama melhor, empresas melhores e ter resultados diferentes. Gente, eu deixo essa mensagem muito forte. Resultados diferentes advêm de atitudes diferentes. Einstein dizia, insanidade é você querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Legal? Jane, eu encerro aqui, eu acredito que eu estourei meu tempo, estou olhando aqui agora, estourei meu tempo, peço desculpas, né? E estou à disposição de vocês aqui, muito obrigado, viu, pela paciência comigo. Imagina, Marcos, muito obrigada a você, né, por todo o conhecimento passado, e realmente a gente vê as possibilidades aí de negócios diversos, inovando
com coisas, às vezes, imagináveis, né? Então, eu estou no segmento aqui da confecção, eu só olho para a confecção, mas o que é que está em todo o meu redor? Eu estou para esse segmento, o que está ao meu redor, né? Então, fazer coisas diferentes, ter resultados diferentes, sensacional. Eu vou trazer um exemplo, assim, bem simples, tá? Que é assim, vocês são em todas as indústrias, né? Todas as indústrias. Então, observem oportunidades que vocês têm e, claro, que longe de... Eu aprendo com vocês também, tá? Aqui nesse ambiente web a gente tem tempo limitado, mas eu gosto também muito de ir lá conversar, porque você aprende. Eu visitei recentemente uma indústria de confecção e na conversa com a pessoa sobre esse tema aqui, nós avançamos, as pessoas foram embora, eu fiquei na indústria dele lá e ele começou a me perguntar, eu falei para ele assim, olha, me diga uma coisa, você está querendo aumentar a rentabilidade, né? Tá, então a indústria de roupa, tá, legal. Quantas empresas, você é uma fábrica, quantos distribuidores você tem? Eu vendo para o atacado, no atacado, tá, então eu tenho 400 empresas na minha carteira. Qual a região? Está distribuído em Goiás, está distribuído em Minas Gerais, tá, legal, 400. Tá, me diga uma coisa, essas 400 empresas são lojas de varejo. Algumas estão em shopping de atacado, outras já são lojas de rua e tal, legal. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Essas lojas, elas vendem para o cliente final? Sim, vendem para o cliente final, legal. Então vamos lá. Elas vendem a prazo? Vendem a prazo. Elas vendem no cartão? Vendem no cartão. Legal. Você já pensou em abrir uma fintech e fornecer as maquininhas para essas empresas? Ok? Abrir uma fintech e você fornece as maquininhas para essas empresas, ou seja, você vai fornecer as maquininhas para os 400 pontos de venda. Ou seja, o que você vai fazer? Você vai fazer com que o consumidor vai passar o cartão pela maquininha, esse dinheiro vai vir para você para depois ir para o banco. Olha só a jornada. É verdade. É verdade, sabe que negócio? Cara, você tem um mercado de 400 maquininhas no mínimo para começar o jogo. Né? Tá, outra coisa. Essas empresas, elas demandam software, não é? Software de gestão, ali da loja, contas a receber, contas a pagar. Não demanda? Não demanda. Legal. Então, me diga uma coisa, você já parou para pensar em você fazer uma parceria com uma empresa de TI e desenvolver um software voltado para esses lojistas teus? E você fornecer essa tecnologia? Não é? Veja, então, são Legal. formas de você conseguir monetizar, a gente fala, né? Monetizar a sua rede que você já tem. Né? São possibilidades que você tem de conseguir fazer com a mesma rede que você possui, e ele é uma indústria de roupa. Né? Você veja, eu estou na mesma linha lá, de certa maneira, fazendo uma proposta para ele entrar no mercado financeiro, para ele entrar no mercado de TI. E é uma indústria de roupa, sabe? Então, essa agregação de negócios, ela está acontecendo. E tem uma verdade que eu falei para ele, cara, e se você não estiver pensando isso, você pode ter certeza que alguém está pensando isso. Legal? Bacana, Marcos. Bem inspirador mesmo, né? Muito obrigada. Então, assim, olhar para fora, para a sua rede, tem tantos problemas, tantas necessidades ao nosso entorno, e a gente pode monetizar facilitando a vida do outro, né? Maria, quer dar um tchau para o pessoal? Vou dar um tchau pro pessoal, porque amanhã é a minha vez, né? Isso mesmo. Marcos, eu tô aqui, eu fico assistindo a live, fico só rebobinando, já pensei até meus canudinhos com maionese dentro, falei, em vez de ser super salgado. É maravilhoso, gente, a mente vai assim, vai fluindo. Sim. Amei a live de hoje. Legal, obrigado. Beijão aí pro pessoal que participou. Tô amando as lives. Então, tá certo. Gente, então até amanhã para a gente falar um pouquinho sobre liderança e gestão financeira, ok? Legal. Abraço a todos. Obrigado. Abraço, gente. Obrigado.